sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa escolha, o videocast da escolha do consumidor. Então, hoje eu quero começar com uma palavra que parece muito simples, mas que tem um significado muito profundo, que é segurança. Pois é, durante muito tempo associamos a segurança apenas ao que é físico, ao que é palpável, mas hoje percebo que a segurança é muito mais do que isso. É saber que estamos protegidos, quer na nossa casa, quer à volta, e que tudo está seguro e que o nosso futuro está pensado. Que, acima de tudo, eu acho, hoje em dia que tenho filhos e mesmo sem ter, sentirmos também que as pessoas que estão à nossa volta estão cuidadas. E, acima de tudo, hoje temos aqui um painel incrível de convidados que nos vão falar aqui um bocadinho deste tema e como é que nós nos conseguimos proteger de uma forma cuidada e tudo mais. Por isso, antes de mais, pedia que vocês se apresentassem. Quem quer começar? Posso começar? Bora! Sou Joana Alvito, Head of Uhum. Brand and External Comms da Verisure, que é a antiga Securitas Direct. Fizemos esta Certo. mudança de nome recente e que, portanto, protegemos pessoas, casas e negócios, e acaba por ser este o nosso objetivo todos os dias. Sou Patrícia Costa, sou diretora de marketing da Remax e da Remax Collection. Estou aqui em representação da Remax Collection, que é a escolha do consumidor no segmento de luxo no setor imobiliário. E a Remax Collection é uma marca que já está implementada em Portugal há 15 anos e que é uma curadoria, um segmento premium dentro do que é o setor imobiliário. Portanto, com o foco apenas no que são os imóveis de luxo e de segmento premium em Portugal. Incrível! José Semedo, da Aegon Santander, uma seguradora, como o próprio nome indica, que vem de uma joint venture entre a Aegon Espanha e o Santander Portugal. E, portanto, é isto. Vamos falar de proteção. Acho que a seguradora também É tem importante, um papel não é? muito ativo. Temos de estar nessa seguros em componente. todo lado, não é só nos Sem dúvida. alarmes, não é só na nossa casa, mas também com os seguros. Assim é um 360 e acabamos por estar Está aqui tudo, protegidos de facto. em todo lado. A primeira pergunta é um bocadinho para todos. Na vossa experiência, quando um cliente fala de segurança, o que é que eles realmente procuram? Eu acho que eles procuram tranquilidade, procuram confiança no dia-a-dia, procuram saber que, aconteça o que acontecer, que existe alguém que está lá para responder a qualquer situação em segundos. Uau! Portanto, que existe uma tecnologia que detecta, uma equipa que está preparada e, portanto, existe esta proteção que é 24 horas, com esta monitorização da equipa, mas que transforma estes momentos de incerteza em momentos de serenidade. E eu acho que é muito nesse sentido. Tranquilizar, não é? Por exemplo, eu sei que vocês têm câmaras e são dos poucos no mercado que têm câmaras ligadas à polícia. Imagina, numa moradia ou num negócio que, se forem acionadas, a polícia rapidamente vai ter ao local. Isso é realmente Sim, uma... exatamente. O que acontece é que nós recebemos um sinal de alarme Uhum. de algum movimento suspeito que foi detectado. Em segundos, temos uma equipa preparada para verificar e depois, consoante a situação, ao confirmarmos que de facto está lá alguém que não é suposto e não é autorizado, enviamos a polícia e acompanhamos a situação toda, desde o início da recepção do alarme até ela estar completamente resolvida. Portanto, todo este acompanhamento eu acho que é muito importante para o cliente. Sem dúvida. E depois também vocês acabam por ter as gravações também, que acaba por poder Sim. ser prova na polícia, que nem todos têm também. Sim, Acho que sim. isso... O cliente depois fica com tudo dentro da sua cloud e pode verificar em tempo real o que se está a passar ou aquilo que ficou gravado. Portanto, ajuda muito. Muito mesmo, e previne muito. Em relação a casas, quando um super cliente premium vai ter com uma Remax Collection, quer comprar uma casa dos sonhos, a segurança é algo que falam sempre? Muito, principalmente neste setor e em que as pessoas muitas vezes te compram uma casa ao longo da sua vida e muitas vezes é o bem imóvel mais caro que uma pessoa claro. compra na vida e, portanto, a segurança, acima de tudo, um acompanhamento muito personalizado e muito próximo que permita à pessoa ter tranquilidade de que tudo vai correr bem. Muito bem, e no que toca a seguros, quais são aqueles seguros que não falham? Muitos já vêm quando uma pessoa faz um empréstimo a uma casa, não é? Exato. Já é quase obrigatório ter um seguro de casa. Que seguros mais existem que podem facilitar a segurança, vá? Eu acho que os seguros estão presentes em tudo o que é o ciclo de vida das pessoas, não é? E muitas vezes, e muito bem, há de facto muito ainda aquela noção ou tendência para se comprar seguros porque são obrigatórios, porque estão associados a determinado crédito, de habitação, para o caso pessoal, o que quer que seja, ou porque há a obrigatoriedade de ter um seguro automóvel, simplesmente para estar a cumprir a lei, mas de facto muitas vezes as pessoas desgrudam um bocado naquilo que é a sua realidade e aquilo que realmente têm a proteger nas suas vidas, e portanto também compete muito a nós seguradoras
alertar, informar e estar presentes junto dos nossos clientes para adequar aquilo que é a nossa oferta de proteção àquilo que é a realidade de cada um. E, portanto, nos seguros é sempre difícil, não é? Porque para já não é um tema sexy, não é um tema que as pessoas gostem de falar, quando o ideal é que não me chateiem e que no momento em que houver Até um azar... acontecer, aí é que está, aí eu acho sim, que aí é que está a quero que grande estejam, questão. exatamente, As quero que estejam pessoas ficam presentes. mais preocupadas, só percebem, eu própria, vou confessar também, só começo a ficar preocupada com coisas depois delas acontecerem. E eu próprio, portanto, Não, eu é acho aquela que faz coisa que parte acontece sempre com o vizinho, mas depois Exato. quando nos acontece a nós, ai meu Deus, pomos Será que tenho seguro? Que coberturas é que tenho? E pronto, e às vezes a inadequação naquele momento, no momento da escolha, e portanto pode ter consequências graves. Portanto, é um bocado isto. É Acho que sim. prevenção. Mas eu acho que há uma coisa que é muito importante, que é as pessoas escolhem uma marca em que acreditam, mas só se solidifica a confiança que elas têm quando a marca prova que está Na lá hora da para as verdade, ajudar. claro, sem Verdade. dúvida. E portanto eu acho que está aqui estes dois... Isto é E aí quase é como aos muito amigos. parecido. Nós somos muito É. amigos, mas temos que ver se quando precisamos as pessoas estão Não, cá. portanto eu acho que estou muito alinhada também com esse Sim, pensamento. exatamente. Apesar de estamos a vender um serviço, não é? Não é nada Exato. palpável. As pessoas pagam por uma coisa que, quer dizer, Até ao dia? até ao dia em que realmente, espero que não seja Exato. necessário. Claro, saúde sim, porque é um seguro mais Claro. de consumo. As pessoas que usam seguros de saúde vão mais ao médico, e isso é bom, mas que aqui falando de habitação, multirrisco, é só quando há um azar. Quando Não é? há uma Então, não sorte. querem ouvir falar de seguros e Verdade. é Para normal. si, se tivesse que só optar por 3 seguros que existem para a sua vida inteira, quais eram o que de certeza de olhos fechados teria que fazer? O da obrigatório? casa, até uma linha que estava a dizer, de facto, é o maior investimento da maior parte das famílias que nós temos na nossa vida, e de facto nós temos a nossa família, e portanto é fundamental protegermos a nossa casa. Depois o de saúde, Claro. sabemos como é que está o estado do SNS, infelizmente, e não está a melhorar, e portanto este acesso a cuidados de saúde privados são fundamentais para nós e para filhos e família, e de facto é importante proteger essa componente de saúde. E depois diria, se calhar, automóvel, pela questão de De segurança ainda também. que nós por acaso não comercializamos automóvel, mas de facto é um seguro fundamental, não é? Não vamos contra uma bomba de gasolina, há uma explosão e claro. ao lado de uma Ou escola, tens a pouca imaginem sorte de a atropelar calamidade, não é? alguém sem querer, por exemplo, Sim, e tens que pagar serviços sim, é verdade. médicos. Portanto, quer dizer, isto pensando nos piores cenários, não é? E caóticos, Sim, mas tem que se temos pensar nisso. sempre, a verdade é essa. Patrícia, em relação às casas, as pessoas hoje em dia, quando querem comprar ou alugar uma casa, o que é que mudou hoje em dia? Então, hoje as pessoas estão muito informadas, muito mesmo. Normalmente, um cliente, quando vem ter com um consultor da Remax Collection, já sabe perfeitamente o que quer. E já sabe também muito bem quais são os próximos passos. O que esse cliente precisa realmente é da tranquilidade de entregar toda a sua informação e saber que a pessoa que está do lado de lá conhece a casa também como ninguém, conhece o procedimento como ninguém, e que vai transformar aquele processo de aquisição da casa em algo muito tranquilo. Porque o cliente, no fim do dia, vai valorizar que teve alguém que fez todo o processo por si, enquanto continuava a sua vida normal, continuava a ir levar os filhos à escola, continuava a fazer a sua vida sabendo que estava descansado, porque Claro. alguém estava a tratar disso. E sendo isso hoje um ponto tão importante no dia-a-dia de todos nós, com a agitação do dia-a-dia, o cliente está muito informado e recorre ao serviço de um consultor especializado neste setor, porque precisa dessa tranquilidade de ter alguém da máxima confiança a tratar de tudo por si, seja na venda do seu imóvel. Sim, na venda Não é? mais ainda, porque é aquela sensação de termos pessoas a visitar a nossa casa, é um bocado Exatamente. intrusiva, não é? Exatamente. Ter alguém que faça essa gestão toda, não é? Porque no meu dia-a-dia eu não vou ter capacidade para estar a ir tratar de documentação, a estar a ver quem é que efetivamente que vem visitar o meu Para imóvel, comprar, quer comprar claro. o meu imóvel, principalmente neste setor em que tem que haver aqui um trabalho muito bem feito, e então o cliente, estando tão bem informado de tudo o que é o processo de vender ou de comprar um imóvel deste segmento, procura exatamente isso, entregar com a máxima confiança. E isso foi algo que mudou, porque hoje as pessoas estão muitíssimo bem informadas e sabem exatamente o que procuram e o que vão receber. Sem dúvida, até senão vão ao chat GPT, por exemplo, não é? Exato, E vem, é nisso estava a verdade. pensar, de facto. Não o chat vai logo ajudar aquele e impulso. desajudar, é logo aquele impulso, tipo, vou perguntar ao chat. Mas isso não pode descurar um médico, nem... Não, claro, nem... não convém. E já agora, o que é que a tecnologia, já que estamos agora aqui também a falar do chat, veio ajudar, por exemplo, em sistemas de alarmes?
eu aqui vou pegar no exemplo da inteligência artificial que estávamos a falar. E há bocadinho também falávamos Sim. sobre isto, que é o facto de as nossas câmaras, os nossos detectores já terem uma câmara que tem a inteligência artificial permite distinguir entre animais, entre pessoas, objetos. E, portanto, colocamos a uma determinada altura em que sabemos que os cães normalmente passam é cá em baixo. espetacular. Às vezes os gatos são traquinas e saltam É para verdade. os móveis, mas isto ajuda-nos a ser muito mais atentos ao detalhe e que os nossos operadores, quando estão na central receptora de alarmes, já sabem que aquela casa tem um cão, já conseguem perceber Se que o aquilo ladrão é a for de cauda de um gatas, cão. passa por, As gatas. pelo modelo, Pode ser. for assim, Não, rastejar. mas a verdade é que nós, Se quando calhar pode ser uma dica para olhamos ladrões. para aquilo que foi detectado pela nossa tecnologia, o que a tecnologia faz é tornar a nossa central receptora de alarmes mais informada, porque depois nós é que temos o papel de verificar em tempo real, ver se aquela situação é suspeita. Se for suspeita, ligamos de Enviam imediato logo um para o piqué. cliente, plano de ação, entramos em todos os contactos e, em último caso, avisamos a polícia em caso de grande dúvida e não conseguimos falar com o E se cliente. ligarem um alarme, também isso é logo uma red flag, não é? Não, A qualquer luz, tentativa não é? de inibição, Claro, é nós isso. recebemos logo um Pois. sinal de alarme. Portanto, imaginem quando é com apagões. Não, é verdade, eu já tive muitos Pois. telefonemas a ver isto porque É. desligas o quadro, É. ligam-te logo. Porque, ou seja, nós temos que estar em cada momento. E estarmos em cada momento significa avaliarmos com o cuidado e a atenção, o detalhe necessário para cada situação. Não é por um cliente ter um cão ou um gato que, se por acaso houver ali um momento que nós achamos aquilo não é bem um cão ou Pode um ser gato, uma dúvida. está numa altura que não é normal, vamos ligar ao cliente para certificar-nos. Mas a inteligência artificial já nos ajuda muito Identificar. nesta detecção, incrível. exatamente, para identificar e consoante também o histórico do cliente. Portanto, vai muito nesse sentido. A tecnologia está ao serviço das pessoas que depois têm a sensibilidade para responder a cada caso. Não, sem dúvida, e cada vez mais. Eu acho que esse é o grande objetivo da tecnologia, Exato. é nos ajudar e não Substituir. desajudar, não É é? ajudar e não substituir. E não Exato. substituir também, que isso Bem, também é um desafio. Se exato. agora ficámos aqui o dia inteiro a falar sobre AI, Tal e mas qual. eu por acaso sou muito fã, mas há quem não seja. O que é que faz uma pessoa sentir-se verdadeiramente segura na sua vida? Para quem trabalha em seguros, não é, diariamente, o que é que se sente que dá tranquilidade ao cliente? Isto é uma pergunta até, podemos ir aqui, ainda há pouco estava a dizer, um bocado filosófica, não é? É. O que é que dá segurança à vida das pessoas? Mas quer dizer, os seguros acho que podem ter um papel muito importante, porque é a própria tranquilidade que advém do facto de uma pessoa saber que está protegida no caso de uma eventualidade, de um azar, de um ato fortuito acontecer, eu acho que traz bastante tranquilidade, que é eu saber que tendo o meu imóvel seguro, a minha família segura, seja o que for, os meus bens, se acontecer algum azar, eu não tenho que abdicar de liquidez minha, dinheiro meu, Claro. que às vezes nem tenho para fazer Seguro face a morreu de coisas. velho, não é? Diz Exatamente, muito é uma isso, expressão ainda muito expressão feliz que a hoje minha em dia. avó ainda dizia e é verdade. Exatamente. E, portanto é essa tranquilidade que os seguros trazem, não é? Eu saber que com aquilo não tenho que preocupar. Obviamente nunca é um bom... A interação com os seguros é sempre esta, não é? Interagimos com as seguradoras quando há de facto azares, mas... E depois as seguradoras naquele momento têm que dar aquela resposta efetiva e rápida. E estávamos a falar de tecnologia, a tecnologia aqui pode ajudar-nos bastante, não é? A tomar decisões mais rapidamente e mais bem concertadas com aquilo que é a expectativa também do cliente. Uhum. E portanto é isto, eu acho que é o facto de estarmos tranquilos se acontecer alguma coisa, não termos abdicado de liquidez e sabemos que nós e a nossa família estão protegidos, de facto, acho É que é ter essa o a plano B, base. para isso é que há seguros também, Exato, não é? e dedicar-nos o nosso pensamento a outro tipo de coisas. Problemas vão sempre haver, não é? Cada vez mais, infelizmente, temos sempre preocupações que os seguros não sejam mais Se uma pudermos delas. poupar, não é? Exato, Melhor ainda. menos uma Sem chatice, dúvida. de facto. Em relação à segurança, qual é o erro mais comum na compra de casas que muitas vezes as pessoas fazem? Talvez aquela impulsividade do cliente encontrar a casa e não ser se calhar aquela a casa. E às vezes, e considerando o mercado, que é um mercado muito dinâmico, muito rápido, onde uma casa hoje entra, mas se calhar dentro de 1, 2 semanas já está vendida, e as casas estão-se a vender muito rápido, se calhar às vezes o cliente poder tomar aqui uma decisão muito rápida. Os nossos consultores fazem esse trabalho muito bem feito, e quando eu digo comprador, se calhar também o vendedor, porque acontece muito, e se calhar todos já passámos por isto, alguém da nossa família quer vender uma casa, não sabe bem quanto vale e pergunta a um vizinho. É verdade. É. Isso é típico. Só que a casa do vizinho não tem as mesmas condições que a nossa, e se calhar a nossa vale mais. E às vezes também é importante ouvir
um consultor que sabe exatamente os valores de venda daqueles imóveis naquela zona, com aqueles Já dá metros para ver, quadrados. não é? Dá para ver as últimas que foram E tem vendidas. ferramentas E mesmo tem para isso, ferramentas de não é? avaliação Exatamente. que, com base naquilo que é a casa naquele estado atual, não é? Porque a casa do vizinho pode ser exatamente igual Mas no está piso de podre por cima, dentro, não é? mas exemplo? não sofreu as mesmas obras, não tem exatamente a mesma vista e então às vezes também, portanto na parte do comprador haver ali se calhar algum impulso em que se calhar há outras opções e o consultor consegue ajudar, ou então na parte da venda em que também é muito importante ouvir quem é mesmo especialista e autoridade naquela zona. E por vezes fazer o melhor negócio dando ouvidos a quem efetivamente percebe mesmo do assunto. Muito bem. E aqui, mais fácil ainda, quais são os maiores erros de segurança que vocês veem que depois acabam por resolver? Eu diria que às vezes as pessoas esquecem-se de ligar o alarme. Pois, eu sei, é E há verdade. bocadinho Que falávamos é só o disso. básico, é só Exato. tipo o básico, percebe? Mas nós temos uma coisa positiva, vou dar um exemplo do detector de fumo. Mesmo com o alarme desligado, se detectarmos partículas no ar do fumo, liga imediatamente à central receptora de alarmes. E nós aí falamos logo com o cliente, ligamos aos bombeiros e resolvemos a situação e acompanhamos toda a situação. E eu acho que vou sempre parar àquele ponto que é ter uma tecnologia que ajude a preparar e que às vezes as pessoas desvalorizam e pensam, mas eu não preciso aqui de meter este detector de acesso, não preciso aqui de meter. Mas estão-se a esquecer que aquele local pode ser ser um importante ponto. e é por isso que eu acho muito importante e às vezes as pessoas vão ali, vão só dar-nos um alarme e pronto. Não, nós temos um comercial que vai ao espaço, faz um estudo de segurança tendo em conta todos os pontos vulneráveis da casa e que vai personalizar a oferta consoante o que Claro. o cliente precisar, consoante o que o espaço necessitar. E portanto acho que é sempre em conjunto que devemos trabalhar com o cliente e portanto eu diria que é às vezes esquecerem-se deste trabalho de complementariedade e que nós estamos cá para, e há bocadinho dizíamos todos isto, ajudar o cliente a que ele esteja o mais tranquilo possível no dia-a-dia. É isso mesmo. E em relação aos seguros, como é que os seguros evoluíram de uma obrigação para passarem a ser uma fonte de tranquilidade? Porque eu acho que houve agora muito este turning point, não é? Sim, sem As dúvida. pessoas estão muito mais atentas também. E informadas também. E muito informadas a quererem fazer de seguros Sim. com mais facilidade do que antigamente, não é? É verdade, eu acho, ainda que haja esta componente muito de obrigação legal, e principalmente em seguros, como eu referi há pouco, eu acho que esta evolução acabou por ser um bocado natural e, te diria, imposta pelas próprias seguradoras. Por exemplo, um seguro da casa, aquilo que é obrigatório de facto de segurar é a cobertura, e não querer entrar aqui na especificidade, porque senão as pessoas depois passam para outro canal. É certamente. verdade, não passem. Mas de facto a cobertura que é obrigatória é a cobertura de incêndio, não é? Em propriedade horizontal é só aquela que nós temos que ter no nosso apólice de seguro da casa. Se calhar as pessoas não têm noção, não mas sabia. é só essa. Mas a verdade é que quando olham para as suas apólices de seguro da casa, que tem uma panóplia de coberturas e isto não é... Olha, por exemplo, nestas cheias que aconteceram agora, se as pessoas tivessem muito precisamente, seguro, não é? e essa é Por exemplo? exatamente, é uma associação muito boa, de facto. Se tivessem só aquilo que é obrigatório, o incêndio, em caso de tempestades, Não pronto, acontecia não nada. tinham nada, não tinham um apoio, Imagina. ficavam todas desalojadas e, portanto, também foi um forçar das próprias seguradoras, obviamente que é um negócio e, portanto, também para extrair mais valor daquilo que é a relação comercial, isto é lógico, mas também para dar mais valor e mais proteção aos clientes. E nós, por acaso, na Aigua Santander, temos orgulho de ter sempre cobertos as nossas apólices, não é opcional a cobertura, por exemplo, de fenómenos sísmicos, que nós sabemos que é algo que é, mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Em Lisboa é verdade, dizem muito isso. E Lisboa Em é uma casas zona também já há muito essa sensível. preocupação de ter casas, Sim, as casas de sim, alto luxo sim. já devem ter proteção Sim, sísmica, sim, não? e mesmo a construção já é É, não é? calculada. A sim. construção recente já tem toda. Sim, Ai, sim, tem? sim, Ai, sim? Ai, sim, não sabia. sim. Mas ainda há muita construção antiga e há, Exato. não é? De facto, Das mesmo que casas, seja sim. remodelada. Que é o perigo. Que é, Mas de facto, pronto, as pessoas, é mais caro, é uma coisa, é algo que encarece bastante, às vezes até duplica o valor do seguro, mas de facto nós podemos dizer que temos 100%, todos os nossos clientes são 100% protegidos contra, 100% da nossa carteira está protegida contra fenómenos sísmicos. É algo, nós vemos muitos movimentos de outras seguradoras a tentar alertar os clientes, a tentar que façam o upsell e coloquem, por favor, os fenómenos sísmicos, porque vai acontecer, isto é inevitável, isto não quero não- também ser catastrófico, e espero que seja daqui não sei, já no nosso tempo de vida, nem dos nossos, nem, pronto, mas que é inevitável Ai, isto. pelo amor de Deus, que não seja tão cedo. Sim, Não é? quase. Já não estamos preparados. Geologicamente, o cedo pode ser daqui a 1 milhão de anos, portanto Pronto, também não ok. é...
Também seja é isso. assim. Vamos acreditar em ti, vamos acreditar em ti. Ah, não, E qual é o papel que a casa tem no nosso espaço físico diariamente? Todo. Todo, não é? É onde nós temos a nossa família, é o nosso porto seguro, portanto, e em Portugal os portugueses valorizam muito ter a própria casa, o ter a sua casa. Cada não é? vez há muito isso no português, não é? Sim, Parece que sim. atingiste um marco na tua vida quando te compras a tua casa, não é? É verdade, é verdade. E isso é algo que as pessoas, lá está, valorizam tanto, tanto, e sendo esta aquisição uma coisa quase tão única, não é? Na vida inteira, quando as pessoas dão este passo para comprar uma casa, querem mesmo ter a certeza que quem está do lado de lá vai fazer o processo todo e vai correr tudo bem. A inteligência artificial, a tecnologia ajuda muito, mas na hora de eu dar o passo, eu vou querer ver a pessoa, eu vou querer estar com alguém que eu saiba que me vai tranquilizar. É verdade. As pessoas ainda ligam muito à parte humana. Eu acho que cada vez mais, não é? Com o AI também vão valorizar este contacto humano, este carinho, esta frase, tudo isto é diferente. 3 dicas de segurança para quem quer comprar uma casa. 3 dicas de segurança e agora nós podemos trabalhar. Agora podem trabalhar os nós três três juntos. Aqui o ecossistema É isso, todo. Fazemos não é? uma É isso, parceria é dos isso. 3. Cada um dá uma, Sim. é isso. É isso, cada um pode dar Para uma, pode ser, facilitar. pode ser. Eu diria que instalar, e há bocadinho falávamos todos disto, mas instalar um alarme que esteja conectado a uma central receptora de alarmes, eu acho que é Faz uma a melhor diferença. dica, porque faz a diferença, porque em segundos temos uma equipa pronta para analisar o que a tecnologia já detectou e para intervir e contactar com as autoridades. E um exemplo que eu gosto muito de dar, que é, às vezes pensamos, a Verisure está só para uma tentativa de intrusão, tentam entrar em minha casa. Não, nós também estamos para situações de emergências médicas. Por exemplo, há pouco tempo tivemos um caso de uma senhora que teve um parto à porta de casa. e que Isso nós, é incrível. Vocês viram o parto? Não, e nós, o que aconteceu foi nós recebemos o sinal de alarme, a nossa equipa em segundos respondeu Mas porque como é a que pessoa... perceberam que A pessoa ia ser o detectou o bebê? botão SOS, acionou o botão SOS, nós Uau. recebemos o sinal, que é dos mais prioritários, mas recebemos o sinal, em segundos respondemos, a senhora percebemos que estava em trabalho de parto, ligámos de imediato para o Ambulância. 112, exatamente, e enquanto estavam a chegar ao local, nós acompanhámos toda a circunstância, todo o momento do Que cliente e depois, quando o INEM chegou, tiveram o parto à porta de casa e depois até fomos entregar É o à primeiro bebê família, Verisure? fomos não é? entregar à família ali um carinho, Claro. porque fizemos parte de um momento que nos traz orgulho. Eu E até esta fiquei arrepiada. proteção Eu até pensei que tivessem Não feito é? o parto também. Já agora o seguro! vinha à Só nossa completo, da fazemos criança. logo Não, mas Seguro este de trabalho de saúde. complementariedade, e há bocadinho brincávamos entre a nossa... Mas é verdade, este trabalho de complementariedade que existem, seja entre as marcas ou seja, no nosso caso, com as autoridades, é o que diferencia de tudo o resto. E, portanto, eu diria que a maior dica de segurança está aí neste sentido, em olhar para a proteção, para uma Verisure, que é uma empresa de alarmes, mas que não é só alarmes, é muito mais do que isso. É a tranquilidade, é a experiência, é a confiança que vem dessa escolha. Uau, que bom. Adorei. Seguros. Então, uma dica de segurança Mais para uma. quando escolhemos pelo seguro certo. Eu acho que a primeira coisa é não segurar só o imóvel. O recheio, aquilo que é o conteúdo das casas, é fundamental. As nossas vidas estão ali, não é? Tudo aquilo que nos dá o conforto e aquilo que lutamos muito para ter coisas para adquirir e pronto, o nosso conforto não é só a casa, só as paredes de facto não traziam esse conforto, sempre das coisas, das nossas coisas. Desde a bimbi, à televisão, ao gadget, aos móveis, às roupas. Mesmo? A própria questão das roupas, acontece um incêndio, as pessoas já pensaram o que é que custa substituir todas as nossas roupas para no dia seguinte Por exemplo. podemos ir trabalhar. De facto, E há coisas muito mais do que a roupa, coisas que são sentimentais, não é? Sim, Tipo uma mais carta essa. que a tua avó te deixou, ou alguma coisa que é muito mais do aí que... é difícil dar um valor, Aí não é? muito Se alguma mais... coisa Eu acho que acontecer. aí é que é importante, não é? Pronto, Há coisas aí que não têm preço. aconselho a guardarem muito bem, porque de facto, mesmo para nós seguradoras, é difícil de dar Sim. algum valor que substitua de facto essas coisas mais de caráter emocional. É mesmo. E depois adequarem aquilo que são os nossos pertences, não é? Aquilo que de facto é a nossa realidade e colocar os valores corretos, não é? Não para tentar fugir aos preços e tentar pôr um bocado o seguro mais barato, por capitais que depois estão muito infraseguros e depois no momento, na hora da verdade, a expectativa do cliente é que tudo vai ser pago e não é Depois não é nada, por causa claro. dessa má decisão no momento de
de partida, não é? Como em tudo barato sai caro, muitas vezes. Precisamente. Não é? Isso é certinho, direitinho. Exatamente. Numa procura de uma casa, um erro de segurança. Numa procura de uma casa, acho que o mais importante é procurar um consultor que seja especializado, um profissional que seja especializado naquilo que está a fazer. Claro que a Remax Collection, e sendo também escolha do consumidor, dá provas há muitos, muitos anos no mercado de que é a escolha certa. Os nossos consultores são formados com formações muito específicas para estarem 100% à vontade para responder a todas as necessidades de um cliente, principalmente no segmento premium. E, portanto, eu acho que o mais importante é escolher um profissional certificado que trate de tudo. E acredito que assim muitos problemas se evitam, muitas chatices não existem quando entregamos a uma pessoa que sabe o que está a fazer, que está formada para o que está a fazer. E que nos traz essa segurança. E o que é que distingue um cliente premium? Quem nos está a ouvir a falar da Remax Premium, é o valor da casa que queremos comprar, é o tipo de serviço que nós queremos ter. Qual é, não é, para as pessoas se situarem, tipo, será que eu vou para uma Remax Premium? Será que eu vou para a Remax normal? Tem a ver com a casa, porque o serviço, eu acredito mesmo que o serviço é único para todos os clientes. Seja para que tipo de compra que eles fizerem, o serviço é muito próximo e muito detalhado. É o tipo de casa, que para entrar no segmento da Remax Collection tem que responder a um número muito rigoroso de critérios. Um terreno de 5 milhões de euros não é um imóvel collection, apesar de ser uma propriedade de um valor muito elevado. Não é um imóvel collection. Porque aquilo que define a Remax Collection são mesmo propriedades de luxo únicas em Portugal. Palácios, imóveis completamente distintos, com assinaturas de arquitetos, portanto isto é aquilo que Vocês já têm parcerias entre Temos vocês? que ter todos. Tem que ter todos uma parceria, isto aqui foi muito bem pensado pela escolha do Tem uma consumidor, oportunidade não de é? negócio clara aqui. Não é? Isto aqui há 3 oportunidades de negócio assim de repente, não é? Sim. E portanto isso é o que distingue. Acredito mesmo que o serviço é especial para todos os clientes, mas quem trabalha neste setor tem esta formação específica porque efetivamente tem que reconhecer o tipo de acabamentos deste tipo de imóveis, o tipo de construção, a história daquela casa, porque temos casas com história, com palácios. E então, depois, acima de tudo, também terem muita privacidade e confidencialidade dos próprios clientes. Às vezes isso também é muito importante, não é? Porque tem clientes que são super estrelas, por exemplo, e conseguir não falar e agir de uma forma cordial também é um segredo, não é? Sim. E ter essa... Muito bem. Então, uma decisão, e para terminar, estamos quase a acabar, uma decisão simples que pode aumentar a tranquilidade no dia-a-dia. Agora é ao contrário a pergunta. Uma decisão simples, eu acho que há pouco já respondi, é ter um alarme que esteja com uma equipa por trás 24 horas, mas eu diria que há uma decisão simples que também é muito importante, que é as pessoas terem a atenção de que a prevenção é importante. Porque acho que às vezes deixamos um bocadinho para trás esse lado, mas a prevenção é o que nos torna preparados e onde a Verisure está claramente a efetuar o seu trabalho todos os dias, que é e eu aqui gosto muito de dar um exemplo da antecipação dos riscos, que é, esquecemos que antecipar os riscos significa estarmos em todas as barreiras de proteção e a decisão simples tem que vir neste processo integrado. E um exemplo que eu gosto muito de ir buscar nós tivemos agora o rebranding do nome, mudámos de nome de Securitas Direct para Verisure e, portanto, só mudámos o nome e queríamos que toda a gente em Portugal soubesse isso. Fizemos o maior investimento de marketing historicamente da empresa cá no país para que toda a gente soubesse. E brincávamos internamente que até os intrusos, quando chegarem à porta de uma casa e virem Verisure, já sabem que era a Securitas Direct e que se iam embora. Mas a verdade é que todas estas barreiras de proteção são importantes e por isso a decisão de ter um alarme acaba por ser uma decisão simples
que dá uma escolha muito mais Tranquilidade. tranquila. E há muito esta coisa que não é só em moradias, também em apartamentos é super Exato, importante, e não é? lá está, a personalização, cada casa, cada tipo de casa é importante, porque se uma casa tem muito mais janelas, tem muito mais portas, temos que ter a atenção, se é um género de um palácio, temos Ui, que ter então a um palácio? atenção para estar em todos esses momentos e depois a equipa estar preparada para responder a tudo. Portanto, eu diria que a decisão vai nesse sentido. Sem dúvida. E nos seguros, é fazer os seguros, não é? Diria. E escolher bem a seguradora, diria, não é? Exato. Uma que ganhe prémios, Sim. como Que este. esteja na mas- escolha do consumidor, por Exatamente, exemplo, não é? sem querer ser tendencioso. Não, o importante é, de facto, terem seguros adequados àquilo que é a sua realidade. Não é? Eu acho que isso é que é importante, fazer um diagnóstico concreto e não pensarem só nos seguros como uma obrigação e o mais barato possível. Eu acho que esse exercício, e agora com casos muito práticos, que estão muito presentes na cabeça das pessoas, como estes As casos das cheias, tempestades sim. E das cheias. Ou num portanto, carro, por exemplo. Eu não ou entendo quem não tem ou seguro num contra carro, todos os exato, riscos. Acho exato. mesmo perigoso, não é? Compreendo, não é? São coisas que custam dinheiro. A verdade também nos diz que quando as pessoas estão em dificuldades, a primeira coisa que deixam de pagar são os seguros. Não, eu não sabia. E é um contrassenso, não é? Porque de É um facto, bocado. quer dizer, querem continuar protegidas, estão em dificuldades, se acontece um azar maior, então pode ser uma calamidade. Ainda é E, portanto, pior. eu acho que é isso, é fazer um diagnóstico muito correto daquilo que é a sua realidade, o seu ciclo de vida, aquilo que é a proteção da sua família e pronto, e encontrarem um parceiro nesta jornada de proteção que seja adequado, não é? E que responda e que tenha presença como... Porque nós não estamos a salvaguardar a Verisure, a Aegon Santander, a Remax Collection. Eu acho que nós não estamos só a salvaguardar uma casa, um negócio. Claro. Nós estamos a salvaguardar A o nossa que vida. o cliente construiu nesse espaço. Exatamente. Portanto, eu acho que é isso. Uma vida, não é? Exato. Uma ou várias, portanto... E numa casa, como é que aumentamos a nossa tranquilidade? Acredito que a tranquilidade vai acontecer com o processo a decorrer. Acho que o cliente fazendo e hoje com a rapidez e a forma fácil como conseguimos aceder à informação, fazer uma boa pesquisa sobre as imobiliárias especialistas da zona. Claro. Nós temos agências da Remax Collection em Portugal inteiro e nas ilhas, portanto, que são especialistas da zona e, portanto, ir a uma agência da Remax Collection daquela zona é o primeiro passo e o mais simples para depois saber que eles conhecerão a zona como ninguém, conseguirão soluções tanto para a venda como para a compra da casa e depois a desfrutar do processo. Pronto, eu acho que é isto. Depois estamos todos seguros, já temos alarme, uma casa incrível e um seguro maravilhoso. Pois é, só Desfrutar, aproveitar. não é? Exatamente. Olha, espero que tenham desfrutado também. No fundo, proteger não é viver com medo, é sim viver com confiança. Acho que percebemos isto aqui hoje neste videocast. Confiança no presente, confiança no futuro, confiança no que construímos. Muito obrigado por esta conversa, foi incrível, adorei. Obrigado. Acho que foi uma forma leve de falarmos sobre assuntos tão importantes. Até breve. E nunca se esqueça que a escolha certa é a escolha do consumidor.